Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Elaine Silva, sou nutricionista e atendo principalmente o público da área de emagrecimento. E hoje eu quero contar para vocês um pouquinho sobre intolerância à lactose. Você já se perguntou se você tem intolerância à lactose? Se você pode tomar leite ou não pode? Na verdade, essa questão do leite foi algo que se disseminou assim de uma forma extraordinária, muito mais do que eu já imaginei que isso fosse acontecer. Então, hoje em dia, quando a gente abre a internet principalmente, tem lá o leite é inflamatório, o leite não pode. Mas a questão é, para quem é esse leite, né? Qual a quantidade que esse paciente vai consumir? Porque o que acontece? O leite, pensando no leite mesmo normal, da caixinha, o HT, tá? Ele passa por um processamento, né? Para não ter nenhum tipo de bactéria, nem de micro-organismo se multiplicando dentro desse leite. E o nome desse processo é o UHT, certo? Mas a questão é, o leite não inflama. Eu sei que isso pode ser difícil para algumas pessoas em primeiro momento. Mas como que não inflama? Eu acho que inflama. E na verdade, o leite não é inflamatório. A gente já tem até bastante estudo científico que mostra alguns componentes do leite até com ação anti-inflamatória. Então, o leite ele não é inflamatório, mas a questão é, qual paciente que pode ter algum problema ao consumir esse leite? Aí a gente já entra em outra questão. Então a gente percebe particularidades. Tem pessoas que para esse leite vai ser bom e para algumas pessoas não. Então quando a gente fala do leite ser inflamatório, fazer mal, a gente está pensando principalmente nos pacientes intolerantes à lactose ou com alguma sensibilidade à lactose. Vamos lá, o que é a lactose? A lactose é o carboidrato do leite, ou açúcar do leite, como alguns gostam de chamar também. Então, é o carboidrato do leite que é a lactose. Então, ele é formado por duas moléculas que se ligam, certo? Então, vamos pensar assim, elas estão ligadas, elas ficam realmente assim, grudadinhas, certo? Eu vou desenhar para ficar mais fácil, aquela desenha para facilitar, então a gente desenha. Então, vamos supor que a molécula de lactose, ela fica dessa forma. São duas moléculas ligadas uma na outra, certo? Então, elas ficam assim, né? Ligadinhas aqui uma na outra, né? As duas moléculas de lactose. Então, por exemplo, isso aqui é uma lactose, só como exemplo mesmo, tá? E o que acontece? As pessoas que têm intolerância à lactose, elas não conseguem fazer essa quebra. Porque quem não tem intolerância à lactose, quebra isso aqui. E quem quebra isso aqui é uma enzima que nós chamamos de lactase. A enzima lactase. Provavelmente você já ouviu alguém falar sobre a enzima lactase. Então, a enzima lactase seria o que está aqui de rosa, tá? Então, ela ia fazer a quebra, separando essa parte dessa parte. Então, aconteceria normalmente a quebra da lactose, porque a enzima lactase desgruda uma da outra, uma parte da outra. Quem tem intolerância à lactose não faz isso aqui. Essa quebra não acontece. E aí é que entra os problemas. Esse paciente pode sentir desconforto intestinal, pode ter um quadro de diarreia mais acentuado, pode sentir aquele estufamento, sabe? Come e sente a barriga inchada. Isso acontece com quem tem intolerância à lactose. Então, se você tem intolerância à lactose, você não faz essa separação. Isso aqui não acontece, tá? Em quem não tem, quem tem intolerância à lactose. Agora, quem não tem, separa. E ao separar as duas moléculas, esse paciente não sente nenhum sintoma. Então, se você não tem intolerância à lactose, essa separação acontece normalmente, você não tem nenhum sintoma, não vai causar inflamação. Mas se você tem intolerância à lactose, essa quebra não acontece. Então, as duas moléculas vão ficar ligadas. E isso vai fazer, pode acontecer realmente, de desencadear aí uma inflamação intestinal. Então, por isso que a gente não pode generalizar as coisas, principalmente dentro da nutrição. Na nutrição, tudo vai depender de quem, para quem, quanto, como. E acontece também de alguns pacientes com diagnóstico mesmo. O paciente foi lá, fez o exame para diagnosticar a intolerância à lactose
diagnosticou e comprovou que ele tem intolerância à lactose, porém, uma pequena quantidade ele consegue consumir. Então, alguns pacientes conseguem consumir ali 50 ml de leite, sem sentir nenhum problema, derivados de leite também, e outros pacientes ali praticamente sentem o cheiro da lactose, sintoma ali já acontece de uma forma absurda. Por isso que a gente precisa avaliar sempre quem é o nosso paciente. Eu, particularmente, sempre faço isso. E se você não tem nenhum sintoma de intolerância e no seu exame deu que você tem realmente intolerância à lactose, você pode consumir leite e derivados, tá? Não vai ter problema. Claro que se tiver um acompanhamento com o nutricionista, isso é muito melhor, porque aí realmente a gente consegue ajustar a quantidade para você não vir a sentir nenhum sintoma. Mas mesmo quem tem diagnóstico, às vezes não sente sintoma. E o contrário também acontece. Às vezes o paciente consome ali qualquer coisa de leite e derivados, ele já sente sintoma, mas ele fez o exame e deu negativo. Então, assim, cada pessoa é diferente. E outra coisa que não é interessante fazer é zerar alimentos com lactose. Então, por exemplo, você não tem intolerância à lactose, mas aí você viu lá no Instagram que o leite inflama, que não pode consumir o leite, aí você fala, não, a partir de agora, zero lactose na minha vida. Não consumo mais nada. Tudo que eu comprar vai ser zero lactose. O que acontece? Quando você faz isso, a sua produção da tesourinha, que faz a separação, né, da molécula de lactase, a sua produção dessa tesourinha diminui. E quando essa produção diminui, você pode começar a ter sensibilidade à lactose, porque você parou de consumir a lactose. Então você não tem, quando você corta o consumo, né, de alimentos que tem lactose, é meio que você para de dar um estímulo. Então, o seu intestino, ele fala, mas pra que eu vou produzir lactase se essa pessoa nem consome lactose? Então, ele começa a reduzir a produção. Então, às vezes, muitas pessoas que ficam muito tempo sem consumir nenhum alimento fonte de lactose, quando consomem, sentem ali um desconforto. E falam, nossa, será que eu tô agora, me tornei intolerante? Será que agora eu tô com sensibilidade? Isso pode acontecer, uma sensibilidade maior. Então, precisa ter cuidado. E se você não foi um nutricionista ali que falou pra você, olha, reduz isso, aumenta isso. Se você não tem intolerância à lactose, não faça por você próprio prescrições e mudanças radicais na sua alimentação, porque no caso da lactose, por exemplo, isso pode te gerar um problema maior depois. Então, toma cuidado. Então, gente, muito obrigada. Deixem temas aqui de vídeos nos comentários e agradeço a cada um de vocês que ficaram até agora e que esse vídeo tenha acendido um alerta na mente de vocês, pelo menos, para vocês entenderem melhor como funciona a alimentação. Então, muito obrigada, pessoal!